Eu queria chamar a Cel Fernandes aqui à frente. Gente, Cel é de casa, mas a gente nunca pode deixar que a familiaridade roube a honra. Às vezes a gente se torna, não é tão próximo das pessoas e perde. Não, pelo contrário, quanto mais próximo, a gente deve honrar muito mais. Amém? Então, essa noite, na verdade, foi projetada por Deus, porque não estava nos projetos dele, nem no meu, né? Essa eu já tinha ministrado aqui mês passado. Mas aí, sabe aquela escala que é Deus que faz? Que projeta algo. E diferente da última vez, eu estava conversando com ele, a gente está vivendo um tempo de muita leveza, de muita direção do Espírito, e a gente percebeu que Deus tinha algo para essa noite. Então, fica com expectativa. Quem estava naquela celebração que a pastora Bruna pregou sobre mudando de estação? Quem estava aqui? Você percebeu que quando a gente vibra com a palavra, algo acontece no ambiente? Quem gosta de estar no ambiente só com pessoas para baixo, falando de forma negativa, derrotadas, fracassadas? É legal esse ambiente? Mas está num ambiente de pessoas vencedoras, animadas, motivadas. Já viu um time jogar sem torcida? Porque o time, quando joga em casa, ele joga bem? Porque tem a torcida vibrando, gente. Amém? Então hoje, diferente, a gente vai... Essa é uma noite daquelas. Amém? Céu. Hoje ele está no estilo artístico. Black e white. Entendeu não, né? Diz que ele vai botar dread também, né, Frank? Boa noite, gente. Vocês estão bem? Boa noite, gente. Vocês estão bem? Muito bom. Juninho, me ajude, viu, Juninho? Se eu ver você no celular, eu arrumo o microfone daqui, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Domingo passado eu estava ministrando na igreja lá em Arco Verde, Verbo da Vida de lá. E aí no meio do evento eu recebi a notícia que eu ia estar aqui esse final de semana de novo, né? Lá. Fizemos uma marcha para Jesus lá, foi top. E quando eu recebi a notícia que eu ia voltar, automaticamente eu liguei para a Gleice. Falei, cara, domingo à noite foi o que me ofereci dessa vez, né? Porque a outra vez que eu vim, acho que tem um mês já, não, né? A gente não gosta de ficar muito tempo sem se ver, então vê uma agenda aí só pra gente se ver, né? E aí, foi bom, mas eu acredito que quando você não planeja e Deus entra no negócio, talvez hoje vocês vão me ouvir pregar de outra forma. Eu não tenho direção para ensinar nada hoje. Hoje vai ser uma parada mais profética, direcionada. Mas talvez seja uma das noites mais importantes da minha vida. Porque essa semana que eu recebi o convite para cá, eu discerni coisas que eu não discernia há mais de 7 anos. Aleluia. Então, sem demora, vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 37. Deus é bom. Ezequiel 37. Top, né? Ezequiel 37, Ezequiel está falando sobre uma visão que Deus deu a ele. A gente sabe, conhecido como Vale dos Ossos Secos. Sim ou não, gente? Amém, amém, amém? Diga para o seu irmão, reaja, Lulu. Então, não sei se é desse tempo, né, de reaja, Lulu, é das antigas, né, velho? Então, Ezequiel tem uma visão, Deus dá uma visão a ele sobre um vale de ossos secos. Pessoas que tinham sido enterradas e estavam mortas, só estavam os ossos secos. Então Deus fala para Ezequiel para profetizar. Primeiro ele pergunta, acaso eu posso trazer vida de volta a esses ossos? E ele responde, Deus, tu sabes, né? Então Ezequiel começa a profetizar lá no versículo 7. E essa profecia, que aqui é uma tipologia bíblica também, a gente vai encontrar Jesus nisso aqui, aleluia. Mas essa profecia, ela tem 5 estágios. Vocês podem acompanhar comigo, sim ou não, gente? Sim. Responde, viu, cabeção? 5 estágios, vamos lá, versículo 7 diz assim, ó, então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de... Tá lendo não, cabeção? Um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntava cada osso com seu osso. Diga primeiro estágio. Osso com osso. Estrutura, né?
Começa pela estrutura. Olhei e eis que haviam o quê? Nervos ou outras versões, tendões. Segundo estágio, ok? E cresceram carne, terceiro estágio, certo? E se estendeu a quarto estágio. Mas não havia neles o quê? O Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como me for ordenado, como me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé, um exército numeroso. Então me disse o Senhor: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trareis a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó meu povo. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Amém, gente? Então nós temos aqui 5 estágios, certo? Primeiro, ossos. Depois, nervos ou tendões. O que mais? Carne, pele e espírito. Isto é a construção de um corpo, na imagem de Ezequiel. Sérgio, o que é que isso tem a ver com Jesus? O que é que isso tem a ver com a nova aliança? Como é que isso aponta para Jesus? Número 5, não te lembra alguma coisa, não? Para esse corpo ser edificado, precisou do auxílio dos ossos. Já estou facilitando, tá? Dos ossos, dos tendões, da carne, da pele e do espírito. Para que o corpo de Cristo seja levantado e estabelecido, precisa da função dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. Se não houver a função de cada um, o corpo não cresce saudável. Alô? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, a gente precisa aprender a descobrir qual é a nossa função no corpo. Porque talvez uma igreja não cresce e não é edificada, não é porque o apóstolo não está fazendo o papel, mas está faltando o mestre, está faltando o profeta, está faltando o pastor a ocupar o seu lugar. Agora, uma palavra de avivamento que eu tenho recebido sobre esse tempo é que os 5 chamados ministeriais, que a gente já tem ali os auxiliares, né? Socorros e governos. Nesse tempo, nesse avivamento do reino que está chegando, necessariamente eles não vão atuar em 4 paredes. Nós vamos ver apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres atuando em áreas da sociedade. Vamos ver apóstolos abrindo grandes empresas, novas tecnologias, tudo visão que Deus vai dar ao apóstolo. Vamos ver mestres dando aulas nas escolas infantis, nas escolas, nas faculdades. Vamos ver profetas nas artes. Vamos ver pastores nos consultórios atendendo pessoas. Não limite Deus às 4 paredes. Não limite Deus a um cenário como esse. Esse aqui é um lugar bacana, esse aqui é um lugar de treinamento. Não é um lugar de morada. Isso aqui não é templo. Isso aqui não é um altar. Isso é a antiga aliança. Nós somos o templo. Você não vai para a igreja, você é a igreja que vai e alcança as pessoas. Celso, você está dizendo que eu não preciso disso aqui? Não, não estou falando isso. Você precisa sim. Aqui é o lugar de você ser treinado, aqui é o lugar onde você é ensinado, onde você se desenvolve, onde você aprende como atuar lá fora. Mas não centralize Deus ao que acontece só aqui. Aqui você aprende sobre o Deus que você vai manifestar lá fora. Deus não pode ser alguém que você visita 2 vezes por semana.
Deus precisa ser alguém que você vive todo dia. Deus não pode ser visto como alguém que é liberado pelo seu líder espiritual, porque Deus habita em você. Bora, gente. Eu estou esquecendo de falar assim diz o Senhor, não é por isso que você está. A gente precisa entender que pior que morrer é viver sem saber por que está vivo. É ter uma vida sem propósito. A maioria aqui está trabalhando para ganhar dinheiro, ou seja, você não trabalha por propósito, você trabalha por dinheiro. Então o dinheiro está determinando o que você tem que fazer. Então você não é livre, você é escravo. Deus nunca projetou o trabalho para ser um propósito. Quando você trabalha dentro do seu propósito, não há cansaço, não há peso, não há pressão, porque você tem satisfação em saber que aquilo é o que você nasceu para ser e manifestar. Agora, por incrível que pareça, a palavra propósito no Novo Testamento é traduzido por prótese. E é claro que prótese tem uma conotação de a preposição, né, o pão da preposição, essas coisas. Mas para a gente hoje, prótese é um membro artificial. É um membro que imita um membro original, só que ele não tem contato sanguíneo e nem recebe fluxo do corpo. Ele está no corpo, mas não está conectado ao corpo. Então seu propósito nunca é individual. Você nunca vai cumprir o que Deus tem para você sozinho. Não seja um membro artificial. Não seja uma prótese. Aleluia. Se eu fosse você, eu orava, eu tenho feito isso. O que é que eu nasci para fazer? Eu sei que eu tenho dons, eu sei que tenho habilidades, mas aonde os meus dons devem atuar? Para quem eu devo oferecer eles? Quem Deus quer alcançar através dos meus dons? Eu sei que meu chamado é apostólico, mas será que meu chamado apostólico é ficar abrindo igreja no Brasil todo? Não é. Não é. Desde quando que eu me converti, ele deixou claro que eu seria apóstolo dos gentios, como Paulo foi. Eu tenho algo com as pessoas que não estão na igreja, e eu não sou evangelista. Eu tenho uma mensagem que ele me confiou. Deu para entender? Só que por muito tempo eu fui no fluxo. Eu fiz o que me ensinaram a fazer e não o que Deus me mandou fazer. E eu me tornei um evangélico religioso, seguindo o padrão e não o propósito. É por isso que tem muita gente fazendo algo para Deus, sem Deus. E aí vem o cansaço, vem o ativismo religioso. E vem peso. As pessoas estão fazendo algo para Deus, estão na igreja, estão o quê? Cansadas e frustradas. Mas Deus tem alguém, tem um povo que você precisa ir alcançar. Deus tem dons e habilidades. Mas Céu, eu preciso ganhar dinheiro. Ok, eu não estou mandando você sair do seu emprego. Enquanto você não sabe o seu propósito, continue fazendo o que você está fazendo. Mas comece a abrir para Deus, orar para Deus abrir os seus olhos. Eu nasci para fazer o quê? Porque, irmão, quando você não trabalha por propósito, você trabalha por dinheiro, e você fica sem emprego, você entra em desespero. Porque você nunca procurou o propósito, você procurou o dinheiro. E aí você não é livre, você é escravo de Mamon. Porque ele está determinando o seu sono. Aleluia. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Vamos ser agora nada graça, vamos ser legalistas agora. Olha para o seu vizinho. Diga, você é membro ou você é uma prótese? Ninguém faz nada sozinho. Cuidado com a soberba. Eu sei o que é isso. Estava falando com o Gleice e Júlio no carro. Deus me deu um sonho essa semana. Ele falou comigo, eu te nocauteei, para que amanhã você não tivesse uma queda lá na frente. Eu tive que parar você para que amanhã as circunstâncias não parassem você.
porque você ia ficar soberbo e você ia cair. Alô? A mensagem da graça nunca foi nos dada para a gente se sentir superior às pessoas. Nunca, jamais, jamais, jamais. Agora eu sei tudo do evangelho e ninguém sabe lá fora. Não, você não entendeu a graça. A graça nunca vai te colocar acima de ninguém. A graça sempre vai colocar você a serviço da humanidade. Céu, como é que eu sei o meu propósito? O seu propósito geralmente está conectado com aquilo que você mais detesta no outro, com aquilo que mais te incomoda no outro. É o que você nasceu para fazer o certo. Tem coisas na sua vida que parece que só você se incomoda? Responda para mim. Pois é, você foi chamado para fazer o certo. O seu propósito geralmente não é nada relacionado ao que você precisa receber. É sobre o que você precisa oferecer. Eu sempre digo para as pessoas: o verdadeiro rico não é aquele que tem posses. A prosperidade bíblica não é medida com relação ao que você tem, mas com o que você compartilha. A verdadeira prosperidade é o que você proporciona mais nas pessoas do que o que você possui. Porque Deus não é conhecido pelo que Ele é, pelo que Ele tem. Deus é conhecido pelo que Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que pessoas que são prósperas e constrangem a gente, que quer dar tudo, quer presentear, quer ajudar, entender o propósito de ter. Agora tem gente não, que só quer para si mesmo, viver a minha vida. Não, cara, você não entendeu. Agora, será que essa pessoa que tem muito e vive para si é diferente da que não tem nada e só vive para si? Então o problema com dinheiro não é para quem tem muito, geralmente é para quem não tem nada. Porque se você não tem nada e só pensa em você, está preocupado com você, você também não entendeu o evangelho. Porque a maior referência bíblica de generosidade, sabe quem foi? Que Paulo deu na nova aliança? Não foram os milionários, foram os macedônios. Na sua muita prova de tribulação, se mostraram disponíveis. Eles não tinham dinheiro, eles ofertaram a si mesmos. Eu não tenho o que dar para vocês, mas por favor, me levem, me coloquem para fazer alguma coisa, porque eu preciso honrar essa mensagem que eu tenho recebido. Eu preciso fazer alguma coisa, porque essa mensagem mudou a minha vida, essa mensagem me transformou, essa visão me fez nascer de novo, me deu um futuro, me deu um rumo. Então eu preciso fazer alguma coisa por ela. Isso é generosidade. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você tem algum cargo aqui na igreja e você fica muito feliz de estar prestando algum serviço para Deus. Mas você já se perguntou se esse é o seu propósito? Ou você só está fazendo aí porque o pastor colocou você, ou você se colocou à disposição porque você quer fazer alguma coisa? Ou você tem uma consciência de culpa porque enquanto você não faz algo para Deus, você não se sente de um certo modo satisfeito, né? Às vezes a gente está fazendo algo para Deus, mas está no lugar errado, sem Deus ter mandado. Eu sou cantor profissional há mais de 25 anos. Igreja tem uma síndrome. Qualquer pessoa que acha que é afinadinha deve estar no louvor. Quem te falou isso? Você viu o cantor que veio aqui agora, pega na mão do irmãozinho, ridículo. Quem disse, irmão? Quem disse? Quem disse? Não, a gente tem que ser profissional, a gente tem que entender. Não é porque eu faço um gol no baba que eu sou um jogador profissional. E por que só porque eu sou afinadinho, que eu toco 2 cordas no violão, agora eu tenho que ser do louvor? Por quê? Deus te chamou para isso? Deus falou que é para você estar lá? Se não te chamou, por favor, vá procurar o seu propósito. Aleluia. Eu estou esquecendo de falar assim, diz o Senhor, por isso não está tendo glória. Diga, quando Deus fala, eu fico em silêncio. Vai. Não é assim?
Miserável. Agora, uma coisa que eu aprendi na prática. Eu já estou acabando, tá? Que eu vou fazer um negócio maluco agora. Só acredito quando o pastor fala 3 vezes que está acabando, tá? Na terceira vez realmente ele está acabando. Na primeira é mentira. Uma coisa que eu aprendi na prática. Deus não comunica aos seus filhos no início da caminhada o seu propósito. É verdade ou não é? Porque a primeira coisa que você faz antes de servir ao seu propósito, ou antes de cumprir o seu propósito, é servir ao propósito de alguém. Entendeu isso, não? Entendeu? Eu vou repetir. Enquanto você não sabe qual é o seu propósito, você precisa semear no propósito de alguém. Porque lembra que ninguém anda sozinho? Então quando você serve a alguém, amanhã você pode estar no lugar desse alguém e você vai precisar de pessoas para servirem a você. Tudo que eu faço hoje, meus cursos, minhas mentorias, meus livros, foi semeado. Eu já fui monitor de 3 ou 4 cursos, mesmo sendo cantor revelação do carnaval, tá? No mesmo ano, tá? Eu limpava banheiro de curso, fazia tudo, servia, pegava a bolsa dos professores, o tablet, tudo. E só saí de lá porque Deus mandou, porque para mim eu ficava ali o tempo todo. Que eu nunca tive problema e nunca tive desejo de pegar microfone e quero me expor. Quem quer se expor não vai ser exposto por Deus. Agora quem quer se esconder em Deus, aí sim, aí vai ser exposto por Ele. Porque Deus não quer expor você, Deus quer ser exposto através de você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Alguém está pegando isso aqui, gente? Diga propósito. Eu preciso servir ao propósito de alguém até que eu descubra o meu propósito. Então esse lugar também é um lugar de serviço, de honrar. A mesma honra que você oferecer a alguém, você vai receber no final. A mesma honra. Alguém entendeu isso aqui? Talvez você não tenha um dos 5 chamados. Talvez você não seja apóstolo, profeta, evangelista, nem pastor, nem mestre. Talvez você tenha outras habilidades. Mas, por favor, não centralize isso a uma mentalidade gospel. A gente precisa implantar no nosso coração algo chamado reino, identidade do reino, mentalidade do reino. Reino é o governo de Deus sobre todas as áreas da sociedade. Só que o que é que a religião fez? Ela tratou o mundo como gospel. Só que eu sou artista. E não existe, Dinho, um advogado gospel. Não existe um médico gospel. Um enfermeiro gospel. Mas por que na minha vez tem que ser música gospel? Por que na minha vez como artista tem que ser gospel? Então tá bom, vamos botar um médico só para atender evangélico. Vamos botar um advogado só para atender evangélico. Porque se ele não fizesse, ele está em pecado. Ele está fazendo para o mundo. Quem disse que eu preciso só cantar música gospel? Eu preciso cantar o que Deus quer que eu cante para que pessoas sejam transformadas. Simples assim. Porque não me cabe. Eu trabalho com verdade. A minha música precisa ser verdadeira. Eu sou um pai de família, certo? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Sou casado há 15 anos. Me cabe agora cantar que eu vou trair, tomar cachaça? É mentira isso. Eu vou estar mentindo, sim ou não? Mas você entende que a linguagem é diferente? Eu não preciso cantar o que eu não vivo, não é minha verdade. Não é dizer essa música é do diabo. Você entendeu a comunicação como é diferente? Não me cabe ficar cantando que eu vou beber até cair, ralar até o chão. Ainda bem que o bicho não filmou. Ele deve fazer um meme aí já, sem vergonha. Deu para entender? Beleza, isso não comunica o que eu quero, não me traz o que eu quero comunicar. Agora por quê? Por quê? Eu tenho um dom artístico que Deus te deu para várias coisas, e eu tenho que cantar para a igreja só. Quem disse? Foi quando a igreja satanizou a arte que outras religiões abraçaram ela.
Foi quando a igreja diz que quando não é música evangélica, é inspiração do diabo, que as outras religiões pegaram e abraçaram e falou: então bom, deixa eu fazer uma arte que nem se compara à arte medíocre que vocês fazem na igreja. Aí com o tempo a igreja vai se abrindo, porque por exemplo, há anos atrás isso aqui era do diabo, bateria era do diabo, televisão era do diabo, porque traduziram o texto lá de Ezequiel, porque o diabo tinha tambores, dizendo para você que ali é sobre diabo. Nunca foi sobre diabo ali. Deu para entender? E é uma interpretação meio desconexa, porque o diabo, entre aspas, estava no Éden, no jardim de Deus, e depois foi expulso do Éden. Aí quando você vai comunicar com Adão lá, Adão está lá no Éden e a serpente está lá, mas não foi expulsa de lá? O nome disso é religiosidade, o nome disso é intolerância, preconceito. E aí pessoas estão com seus chamados atrofiados, porque tem um dom, mas não está atuando na área onde Deus queria atuar. Deus quer levantar atores, Deus quer levantar artistas, cantores, pintores, escritores, para falar de coisas humanas também, para falar de questões sociais também. Para quê? Para que as pessoas sejam alcançadas, para que essas pessoas cristãs sejam levantadas como referência. Deus quer levantar grandes empresários que vão ter grandes investimentos, vão ter o favor de Deus sobre eles. Para quê? Para ser uma referência, para que outros empresários falem: poxa cara, eu quero ter a vida que você tem. Só que a gente entrou numa bolha e a gente está atrofiando o nosso propósito. Paulo padeceu muito tempo por achar que a salvação era só para os judeus, que o chamado dele era para a sinagoga. E ele apanhou, ele foi apedrejado, ele foi humilhado, até que um dia ele decidiu abandonar a sinagoga e foi para a escola de Tirano, Atos capítulo 19. E Paulo ensinou ali por 2 anos. Toda a Ásia foi alcançada pelo evangelho. E aí vem o texto claro que diz que pelas mãos de Paulo Deus operava milagres extraordinários. E aí Paulo entendeu que o chamado dele não era para os judeus, era para os gentios. Ele era apóstolo, ele diz: Pedro foi levantado como apóstolo da circuncisão para os judeus, mas eu não, eu fui chamado como apóstolo dos gentios. Se é que vocês têm ouvido falar da graça de Deus a mim confiada para vós outros gentios. Então Paulo tinha o mesmo chamado de Pedro, mas atuações diferentes. Então existe o dom, mas existe também a área de atuação. E a gente precisa entender isso, porque senão o dom vai ficar atrofiado. Para de achar que Deus só se move aqui dentro. Para de achar que Deus só quer você aqui dentro. Para de se enxergar só fazendo coisas aqui dentro. Deus quer usar você em todas as áreas, em várias áreas da sociedade. Você precisa se permitir isso. Às vezes Deus vai mandar fazer uma faculdade, não é porque você precisa da faculdade para ser provido, não. É porque Deus quer alcançar pessoas através dessa formação que Ele vai te dar. É porque às vezes pessoas só vão ouvir o que você tem a falar com essa formação. Às vezes as pessoas só vão ouvir falar por causa do carro que você tem, por causa da conta que você tem. Às vezes essas pessoas só vão ouvir falar quando você: não, eu sou um baixista, cara. Pô, você é baixista? Pô, mas eu também sou músico. E aí ele se abre para um diálogo. Alô? Agora, não tenha os lugares onde você vai como fonte de provisão, mas tenham como direcionamentos proféticos, ou do propósito que Deus tem para você. Aí sim, aquele lugar vai se tornar um lugar, um ambiente favorável, um ambiente onde a manifestação do Espírito vai estar pronta para ser liberada. Deu para entender isso aqui, gente? Diga: propósito. Dr. Miles Monroe falou isso, e isso mexeu comigo. Um dos lugares mais ricos da humanidade é o cemitério, porque ali existem livros que nunca foram escritos, projetos que nunca foram desenvolvidos, empresas que nunca foram abertas, pessoas que morreram sem cumprir o seu propósito. E quando eu falo propósito, eu não estou falando de evangélicos não, tá? Porque o apóstolo já nasce apóstolo. Não é quando ele se converte, não. Tem muita gente que está fazendo sucesso aí, está fazendo porque às vezes tem um dom evangelístico, que a gente chama de carisma. É o dom que Deus deu, só que está usando para outro propósito. Aí Deus precisa levantar você também para falar com essas pessoas. Aí,
além disso aí que você está vivendo, eu tenho algo melhor ainda para te oferecer. Alguém está comigo, gente? Diga propósito. Propósito. A gente tem que saber. Repita comigo, eu vou iniciar o meu propósito servindo ao propósito de alguém. Porque cada semente produz segundo a sua espécie. Amém? Diga, é hoje. É hoje. A partir de hoje eu quero que você ore para o cumprimento do seu propósito. Amém mesmo? Eu estou falando disso que eu estou vivendo exatamente isso. O Gleison me conhece, a gente se conhece há quase 7 anos. Eu entrei em crise, eu entrei em muito problema, por justamente querer cumprir meu propósito e não conseguir. Você não precisa passar por isso. Porque, por exemplo, a gente estava conversando esse final de semana lá na sua casa. A gente recebe uma mensagem. O que é que a gente pensa? Vou pregar na igreja. Vou abrir uma igreja. Você vê que a gente já está no automático. Mas às vezes não é isso. Às vezes vou abrir uma empresa. E ali vai ser minha igreja. Alô? Vamos tirar Deus da caixa? Diga para o seu vizinho, vamos tirar Deus da caixa? Aleluia. Fica de pé do seu lugar para orar por você. Eu ainda tenho algo para fazer aqui antes da ceia. Eu falei que eu seria rápido. Diga, Deus é bom. Fecha seus olhos, levanta suas mãos. Eu queria te dar um conselho hoje. Compra um livro em branco, um caderno em branco, uma agenda, sei lá. Bota na capa escrito, meu propósito. E começa a escrever direções que Deus vai começar a te dar, ainda que sejam desconexas, sabe? Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Porque às vezes você vai ouvindo uma profecia aqui, outra ali, e não faz sentido. Mas daqui a pouco o Espírito Santo vem e junta tudo. Ele junta os ossos, ele junta o nervo, ele junta a carne, a pele, e aí as coisas começam a ficar claras. Outra coisa, às vezes o seu propósito não é apenas em uma área de atuação. Podem ter várias áreas de atuação. E você precisa entender isso. Aleluia, aleluia. Fecha seus olhos, levanta suas mãos. Entre em comunhão com o Espírito Santo. É que dói mais. Essa música desde manhã está no meu coração. Vamos cantar essa música, gente? Bora. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus. Cadê? Bota ali, Bruno. Estrela da manhã, eu cantarei a ti o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Cadê o grupo de louvor? Bora, bora. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em
amor é para sempre. Lindo Jesus, bora. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, e o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, canta. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, bora. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Mais uma vez, lindo Jesus, bora, lindo Jesus. Lindo Jesus, cante. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, e o que posso te dar por tudo que tu és. Levanta suas mãos a Ele, bora gente, se renda a Ele, bora. Você me libertou e me curou. Tu és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom. Seu amor dura para sempre. Cante seu amor, bora. Seu amor dura para sempre. Seu amor. Teu amor. Tu és bom, cante. Tu és bom. Isso está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom. Tu és bom, Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Você pode aplaudir a Ele, pode aplaudir a Ele, galera. Aplaude não, né? Lá é proibido, né? Lá é proibido aplaudir, né? Senta aí no seu lugar, senta aí no seu lugar. Só queria vocês dois em pé, na moral. O Ju sentou a bichinha. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando a gente... Eu soube dessa agenda, né? Eu de um certo modo... Bem baixinho aí vocês, né?
eu sabia de um propósito. Eu vou lembrar, não tenho mais vergonha disso. Há 7 anos atrás, praticamente, eu vim para Recife. E a palavra que ele tinha me dado é: vá para Recife que eu vou te dar um carro. Você lembra disso? E na minha cabeça era um carro físico. E eu foquei nesse carro físico. Eu acabei não recebendo esse carro, mas acabei me hospedando na casa de vocês. Foi o momento mais difícil, eu tive o apoio de vocês. Por isso vocês são as pessoas que eu mais amo agora. Vocês têm me agradecido, não precisam fazer mais nada para mim. A conta já está cheia. E por muito tempo eu imaginei que eu tinha conhecido vocês porque vocês são generosos e bondosos, porque eu não criei no carro. Deus me levou para uma família que pudesse me dar um suporte. Então, tipo assim, eu acho que não era para eu conhecer Gleison indo para Recife e Júlio. Era para eu ir lá, pegar o carro e voltar. Aquela bermudinha que você... Sou safado. Mas porque não deu certo, Deus acabou me levando a conhecer vocês e fez outras coisas. Eu pensava disso até essa semana. E Ele me falou que não. Eu vim aqui para conhecer vocês. Eu vim aqui para me conectar a vocês. Porque tirando o carro físico, Ele me falou de uma carreira. E para que eu iniciasse essa nova carreira, eu precisava de pessoas que eu ia depositar o manto que eu utilizei até essa carreira. Você entendeu? Para que Elias fosse para uma nova fase, um Eliseu precisou assumir. E é por isso que você sempre me viu como Elias. Não é que eu vou morrer não, tá? Mas a carruagem precisa de um Eliseu. Porque senão eu vou para uma nova fase e vai ficar um buraco do que eu faço hoje. Deu para entender? Entendeu isso? Eu não encontrei um Timóteo lá na comunidade. E Gleison, é o mais incrível que eu fiquei constrangido esses dias, foi que Deus me abriu, né, os olhos. Por isso você viu que minha voz estava diferente, que eu entendi o propósito. De eu vim para cá tantas vezes, de eu ficar aqui 2 meses, doutrinando a igreja com você, morando com você. A pessoa que eu mais ensinei foi você esses anos. Porque você precisava pegar o meu DNA. E você pegou e você levou além. Está pregando melhor que eu. Está fluindo mais que eu. Isso é foto. Mas uma das coisas que eu sempre questionei a Deus: por que eu precisei ir para Recife? Por que eu não recebia isso em Salvador? Vocês estão prontos a ouvir isso? Porque Ele não encontrou em Salvador alguém digno do que eu carregava. Ele viu você escondido. Ele viu você um Davi, pastoreando um grupo de paulista. Ele não me mandou para nenhum dos grandes homens de Deus, se é que são grandes, nenhum dos grandes líderes. Ele me mandou para vocês, para conhecer vocês e depositar em vocês. A minha estação de pregação nas igrejas, ela está acabando em dezembro. E o que eu era, lembra que eu tinha acabado? O que eu era para fazer naquela época era lançar sobre vocês esse novo tempo. Eu não entendi. Mas também eu não sei se eu estava pronto naquela época, então não dá para me condenar. Mas assim, é um Eliseu que se levanta hoje para fazer mais milagres que Elias. E eu quero perguntar para vocês hoje, porque eu só vim aqui para isso hoje. Eu me calei, eu não falei isso para vocês. Eu guardei a semana toda, esperei o Espírito Santo testificar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Até lá no quarto, você viu que eu saí para orar? Quando eu falei, mas é isso mesmo. Quando eu pensei só em falar, será que é isso mesmo? Veio uma ânsia de vômito. Não, volta. A minha pergunta é: você quer isso? Você quer essa unção para isso? Você quer entrar nesse novo tempo? Porque prepara suas malas, que você vai começar a viajar. E vocês vão juntos. Eu vou indicar você para todos os lugares que me convidaram. Mas só uma vez, né? Porque na segunda vez já vai dar. Arco Verde foi só um ensaio. E
você vai entrar num tempo mais explosivo do seu chamado. Você sabe que você flui muito mais lá fora do que aqui dentro. Eu não estou mandando você abandonar isso aqui, eu não estou mandando você deixar de ser pastor disso aqui, mas a mensagem da graça precisa sair dessas paredes e ir para outros lugares. Eu tenho feito isso ao longo de 12 anos. E você sabe quantas vezes eu falei em parar, mas eu não tinha ainda lançado o manto de Elias sobre Eliseu. Então ia ficar o buraco. A minha pergunta para você: se não for você, quem é que vai pregar a graça? Você é maduro o suficiente para ouvir isso? Quem é que vai pregar essa graça pura, sem interesse, sem se preocupar? Uma graça que flui também no Espírito. Lembra que o seu propósito está conectado com as suas indignações? É assustador, cara, mas eu poderia ir para qualquer estado do Brasil. Ele me mandou para Recife, ele me mandou para Paulista para encontrar vocês. Ele me conectou a vocês. Eu não encontrei em Salvador alguém digno do que Deus depositou em mim. Então ele teve que me mandar para Recife para encontrar você, porque você foi achado digno dessa nova estação. Vocês querem? Tem certeza mesmo? Tem certeza disso? Nova estação, nova fase, novo ciclo. Começou. Os paralíticos vão levantar, os surdos vão ouvir, os cegos vão enxergar, os mortos vão ressuscitar. Nessas últimas semanas eu recebi testemunhos de ressurreição, de pessoas que eu orei e foram ressuscitadas, porque eu entrei na última fase. Você viu o que aconteceu ontem? Ele está me chamando para cantar, ele está me chamando para os gentios. O meu tempo de sinagoga acabou, cara. Eu sou apóstolo da circuncisão. Mas como ouvirão se não há quem? Como pregarão se não forem enviados? Então eu preciso passar o bastão para alguém, para não ficar o buraco. E eu também preciso ser enviado. Isso é legalidade. O evangelho não tem auto-envio. E eu fui reconhecido apóstolo nessa igreja, mas nunca fui enviado. Não é que eu estou pedindo não, mas minha maior missão hoje aqui é liberar sobre vocês isso. Vai chover convite para vocês, não só para o Brasil, mas também outros países. E vocês vão juntos. Vocês vão juntos. Seus filhos estão grandes, eles já têm maturidade para ficar aí. Não é como eu, que tenho 3 em casa. E vocês vão juntos, porque você não é só a acompanhante dele, você também tem um chamado. O poder de ressurreição também opera em você. Muito do profético, Gleison não é profeta, mas muito do profético é pela associação com você. Ele é um apóstolo, mas quando vocês forem juntos, vocês vão ver, algo vai cair sobre vocês hoje, como você nunca provou na sua vida. Deus te desconectou de uma liderança tosca, te conectou com outras pessoas, mas seu coração é tão puro que pode virar uma tentação para mau caráter. E o mau caráter vai começar a contar necessidade para você, porque ele sabe que você vai querer ajudar. E se mantenha assim, que ninguém é digno de roubar sua essência. Eu quero agradecer tudo que vocês fizeram para mim ao longo desses 7 anos. Vocês foram um suporte de Deus, vocês foram um socorro de Deus. Vocês alimentaram minha família na pandemia. Quando 200 pessoas que me seguiam em Salvador não tinham coragem de fazer, vocês fizeram. Porque eles não eram meu Eliseu, vocês eram. A conexão foi feita por Deus. Eu não orei para conhecer vocês, eu não pedi a Deus para conhecer vocês, Ele conectou a gente. Então vocês querem isso? Amém? E eu quero dizer uma coisa para você: a partir de hoje, você se torna o Eliseu deles. Não fuja mais disso. Se permita ser confrontado, se permita ser ensinado. Eu estou falando Eliseu para não falar Geazi, né? Porque Geazi se deu mal. Mas você entra nessa posição agora.
Deus conectou vocês a essa família. Obedeçam a Deus. Não é hora de começar nada, não é hora de pensar em fazer nada, é hora de semear. É hora de servir. Semear honra, semear oferta, tudo que você puder. E se Deus mandar vocês se mudarem para cá, venham. Porque tem algo acontecendo. Vocês não receberam a mensagem da graça em vão. A América está esperando você, mas não é agora. Não é agora. Porque vocês vão colher lá o que vocês vão semear aqui. Eu tive o meu Eliseu. Eu servi o quanto eu pude. E não era um Eliseu de caráter. Mas é um momento. Enquanto você não sabe o seu propósito, semeie no propósito de alguém. Amém? Amém? Estenda suas mãos para eles. Aleluia. Eu quero agradecer mais uma vez, cara. Porque vocês são talvez um dos melhores presentes que o Evangelho me deu. Entrar nessa igreja a primeira vez foi um fôlego para mim. Eu tinha visto tanta coisa errada. Mas quando eu vi o coração de vocês, eu falei, poxa, ainda existe alguém que guarda uma essência. Ainda existe alguém puro e verdadeiro que ama Jesus. Você sempre disse que eu era a pessoa que mais parecia com Jesus, mas não, cara, você se parece mais. Gleice, você não é nada inferior a mim, não, cara. Você carrega algo muito maior do que eu carrego. Você só vai receber uma porção ainda maior disso. Pai, obrigado pelo coração de Timóteo, pelo coração de Eliseu. E é com muita alegria, Pai, que eu passo o bastão para eles agora. E que o Brasil e o mundo, a partir de hoje, conheçam o Evangelho da graça de Deus através de Gleison e Juliano. A partir de hoje, que a voz deles seja ampliada, seja aumentada, e que as portas se abram, e que a honra venha, sementes e riquezas venham, financiadores do reino venham. Eu declaro as portas do Evangelho abertas para a sua pregação, as portas da palavra sendo abertas. Pregue, insta, exorte, console, porque chegará um dia que não suportarão mais a sã doutrina. Mas ei, assim diz o Espírito da graça, eu coloquei algo na sua boca, eu coloquei uma palavra, eu te dei a minha voz, eu te dei os meus dons, e eles não vão ser atrofiados. Existem doentes clamando para que você seja enviado. Existem ignorantes clamando para ouvir o que você tem a dizer, e o seu nome vai chegar. Os cartazes, eu vejo as grandes conferências, os cartazes de várias igrejas com o seu nome, Apóstolo Gleison. Visualize isso. E eles vão fazer filas, eles vão ter expectativa de ouvir você. Eles vão falar, quando é que esse pastor vai parar de falar aí que eu quero ouvir o Apóstolo Gleison? Chegou a hora. Como apóstolo de Cristo, eu também envio você, cara. Vá e prega o Evangelho. Aquilo que Ele me confiou de graça eu libero sobre vocês em nome de Jesus. Peguem esse manto agora. E assim como disse Eliseu, onde está o Deus de Elias? Se eu ressuscitei mortos, você vai ressuscitar o dobro. Se eu curei enfermos, você vai curar 2 vezes mais. Se eu preguei muito, você vai pregar 2 vezes mais. Eu libero sobre você agora. Eu passo para você agora esse bastão. Está com você. Está com você. E que bom que é você, cara. Que bom que não foi eu que escolhi você, foi Deus. Como eu vou ter a alegria de indicar você? E já comecei a fazer hoje. Obrigado, Pai.
ame a igreja, não bata na igreja, não fira a igreja. Eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Não machuque eles, não provoque a ira deles, apenas pregue o evangelho e traga a maior manifestação do Espírito que eles viram na vida deles, porque você foi chamado para isso, para liberar o meu Espírito. Você foi treinado para isso. Você foi treinado para isso. Está na hora de ir. Eu te envio em nome de Jesus. Pode ficar de pé, por gentileza. Queria chamar Marcel aqui à frente. Queria que ele se ajoelhasse aqui para a gente orar por ele. Ele falou que foi ungido nessa igreja. E como apóstolo eu posso fazer isso. Antes disso eu quero só ler um texto. Em Atos capítulo 13, que diz assim. Verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu nome, segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que é irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separa-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Isso aqui fala de quando Paulo foi enviado para pregar o evangelho. Só que quando Paulo sai daqui, Paulo vai para a sinagoga. Primeira missão dele, sinagoga, pregar para os judeus. O ministério de céu por muito tempo começou pregando nas sinagogas, que significa nas igrejas. Nos nossos irmãos judeus, quando eu falo mais para os crentes e não para os gentios. Só que depois do verso 13, lá para o verso 44, Paulo decide ensinar os gentios. E o texto diz assim: no sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja. E de forma respeitosa e ultrajante, conduziam o que Paulo pregava. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importa que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais, e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz, como apóstolo para os gentios, a fim de que tu leves
a salvação até os confins da terra. Amém? Eu queria chamar os pastores, líderes, para a gente colocar as mãos sobre o céu aqui essa noite. Tudo isso antes da ceia. Tem água aí para mim, por favor. Água. Eu queria que você colocasse as mãos. Se puder afastar um pouco essa mesa, eu ir para lá, depois a gente volta. O coração dele arde pelos gentios. Levar Jesus em lugares que a religião não pode entrar. Paulo disse: Deus me levantou para ser apóstolo dos gentios. Nesse mesmo lugar que um dia ele foi reconhecido o chamado apostólico. Como Paulo e Barnabé colocaram as mãos sobre eles, e conforme o Espírito Santo os guiava, os enviaram para pregar essa mensagem. Nós agora te enviamos. Assim como Neemias precisou de cartas do rei para ultrapassar as fronteiras, o Senhor me mostra como se fossem cartas assinadas por Deus para que você possa ultrapassar. Toda vez que você está indo, uma barreira se levanta. Toda vez que você está indo nas fronteiras, sem as cartas você não poderia ir. Assim como Neemias, Deus está te chamando para restaurar os muros. Só que dessa vez você vai com cartas na mão. Você vai debaixo da autorização do Espírito. Que as portas do Brasil, que as portas das nações, que as portas se abram para você. Que o Evangelho confiado a você seja ministrado nos quatro cantos desse mundo. E que Cristo seja revelado através de música, arte, tudo aquilo que o Senhor colocar no teu coração, dele te colocar. Haja milagres, sinais e prodígios. Que a totalidade do seu chamado se cumpra. Que o seu propósito se cumpra. Que haja manifestação, financiadores, portas sobrenaturais se abrindo de provisão. Mas assim como Neemias, você não vai ser barrado nas fronteiras. Você vai ultrapassar todas as fronteiras de crenças, de limites humanos, naturais. E você vai cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. Deus vai levantar pessoas, te conectar em lugares específicos, te conectar em lugares específicos, estados, cidades, países, pessoas específicas, portas sobrenaturais que se abrem de conexão para o teu chamado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te enviamos como apóstolos dos gentios. Leve essa mensagem com ousadia, que os corações queimem, ardam por causa do amor de Deus que vai ser através dos seus lábios e das tuas expressões. Que haja milagres. Nós confirmamos isso no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que se cumpra. Que você viva e se torne tudo aquilo que Deus te criou para ser. Amém. Posso ouvir um amém dessa igreja? Aleluia, nesse momento a gente vai passar agora. Meu irmão. Quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo tinha me sinalizado esse texto para orar por ele de maneira específica. Quem está animado aqui essa noite? Essa é uma noite profética. Quem recebeu dessa mensagem que o céu trouxe, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi uma das mensagens mais fortes que eu vi o céu ministrar aqui no nosso meio. Quem entendeu essa mensagem? Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixa. Como Deus vai agir, quem Ele vai usar, como Ele vai usar.
O nosso cérebro se acostumou com um padrão religioso, dos lugares que Deus vai atuar e como Deus vai atuar. Tem muita gente aqui com muitos dons. E chegou o tempo de Deus se manifestar através da tua vida como nunca houve antes. Mas Deus não pode fazer isso forçado. Você precisa permitir que isso aconteça. Você precisa dizer sim para isso. Às vezes a gente não entende tudo, mas no caminho servindo, as coisas vão acontecendo. Nosso coração vai queimando e a gente vai entendendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? É uma noite de ceia, gente. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre ceia. Enquanto isso a gente vai colocar uma música e a gente vai servir a ceia do Senhor. Não come, não bebe, espera uns pelos outros. Vamos cantar uma canção enquanto o corpo de diaconato passa. Há uma presença do Espírito Santo tão forte aqui essa noite. Há uma unção específica aqui essa noite. Há pessoas com um chamado incrível que Deus está levantando você. Esse é o seu tempo. Você não percebeu como está queimando? Tantas pessoas mandando mensagem para mim: olha, estou voltando para o ministério. Olha, Deus falou comigo, esse é o meu tempo de servir na casa. Esse é o tempo, sabe, Deus está levantando pessoas para um tempo específico. Essa mensagem não pode parar aqui. Recife, Olinda e tantos estados e tantos países precisam conhecer a mensagem do Evangelho. Empresas, lugares que Deus vai te colocar. Como médico você vai servir no hospital, como advogado, como jogador de futebol, como cantor. Não limita o que Deus quer fazer, mas mergulha e entenda que o teu propósito não é só sobre você. Hoje de manhã eu estava lendo sobre isso. Parece que o céu estava... Ele começa no coletivo, para que afete o individual. Amém? Então vamos com alegria. Minhas mãos estão queimando.